Olá, bom dia, você que me assiste, Deus abençoe a tua manhã e todo o teu dia, no nome de Jesus. Vamos orar juntos? Oremos assim. Meu Deus, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor nesta manhã para abençoar esta pessoa que assiste este vídeo, tanto quanto a minha vida. Que a graça do Senhor, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida dela. Obrigado, meu Deus, por ouvir as nossas orações. Acreditamos que o Senhor está conosco em todo o tempo. E assim nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Que a tua família e teu dia seja todo abençoado no nome de Jesus. E se lembre, Deus ouve as tuas orações. Não deixe de orar a Ele. Vamos ler a palavra de Deus, né? Vamos ver o que consta na palavra de Deus que é para as nossas vidas. E Deus falará conosco hoje. O título da mensagem de hoje é Quando mãos se levantam para o trono de Deus. Quando mãos se levantam para o trono de Deus. Uma mensagem interessante e você vai aprender muito, né, nesta manhã, porque eu tenho aprendido muito do Senhor e por isso estou aqui para passar para você o melhor de Deus para a tua vida. Está em Êxodo capítulo 17. Vamos ler o versículo 14, a parte A, o versículo 15 e o versículo 16, a parte A, que diz assim, 14, a parte A. Então disse o Senhor a Moisés, registre isto para a memória em um livro e repete-o a Josué. Versículo 15. Edificou Moisés um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira, ou Jeová é a minha bandeira. O 16, a parte A, diz assim, mãos foram levantadas para o trono de Deus, ou você pode dizer, disse ele, né? Mãos foram levantadas para o trono de Deus, ou mãos foram levantadas para o trono do Senhor, Jeová. Glória a Deus pela palavra dele lida, né? Vamos trazer esta meditação hoje, dizendo o seguinte, da rocha brotou água, e o povo teve água saudável, cristalina, pura, potável, para eles beberem, para o seu gado, para todos eles, né? Glória a Deus por esse momento. Mas como não bastasse o sofrimento do povo, passando pelo deserto, o problema da fome, o problema da sede, algo acontece ali. Se levanta um exército contra o povo de Deus. E quem é esse exército? Esse exército, a Bíblia chama de Amalequitas, ou Amaleque levantou com seu povo contra o povo de Israel. Vamos entender quem era este Amaleque. Sabemos que Amaleque veio de Esaú, ele era neto de Esaú, e deste Amaleque, filho de Esaú com a concubina, veio então os Amalequitas, né? E estes Amalequitas eram parentes da descendência de Jacó. Agora vemos um caso aí, né, muito pessoal. Esaú já tinha saído lá das terras, né, de Canaã. Deus deu para Esaú a terra de Seir, né? E então ali havia paz entre Esaú e Jacó. Mas a sua descendência se expande, tanto quanto a descendência de Jacó se expande. E agora vamos ver aí, na nossa linguagem parentesca, a briga dos netos, né? Justamente a briga dos netos. Você vai ver que do lado dos Amalequitas, né, de Amaleque, que era neto de Esaú, se levanta um exército contra quem? Contra o povo de Israel. Mas do lado de Israel, Moisés, então, sabendo que os amalequitas estavam se levantando contra eles e vinha contra eles, Moisés disse a Josué, Josué,
que outrora era Oséias, e Oséias significa salvação, mas esse nome Josué foi trocado por Moisés. Moisés trocou o nome de Oséias para Josué, porque Moisés não estava satisfeito só com o nome Oséias. Oséias era próprio, da tribo de Efraim, eles usavam muito este nome. E Josué era da tribo de Efraim, da descendência de Efraim. E Efraim era neto de quem? De Jacó. Então vemos aí a confusão, a batalha dos netos. Mas Moisés foi muito inteligente, muito visionário, quando ele colocou o nome de Josué, ou Yehoshua, Ele acrescentou que não é só salvação, é que Deus é a nossa salvação. Deus é salvação. Jeová é salvação. Moisés acreditava que deles não podia sair nada, mas se viesse de Deus, sim, sairia muita coisa, muito poder, e Deus quem batalha, dizia Moisés. As nossas batalhas é Deus quem batalha. Então, o que acontece? Moisés, então, diz a Josué, escolha homens dentre os homens de Israel. Eu penso o contrário de muitos historiadores, discordo deles, que muitos historiadores dizem que que Josué fez uma convocação geral, todos. E eu não acredito nisso. Muita gente, às vezes, atrapalha, não ajuda. Vê lá nas batalhas de Gideão, para você entender que tem que ser escolhidos, separados. Pessoas para entrar contigo numa batalha tem que ser escolhido e separado. Não chame qualquer um para entrar na tua batalha espiritual. Porque se você chamar frouxos e fracos ou comprometidos com o mundo, você não terá vitória certamente. Mas então, Moisés diz a Josué, escolha homens para ir contra Amaleque, e ao escolher, você sai e vai à guerra contra Amaleque. Mas Moisés diz a Josué o seguinte, e eu estarei no cume do monte com a minha vara. Que maravilha, porque Josué, ele saiu do Egito aos 40 anos de idade. Possivelmente, Moisés acreditava muito na qualidade também de Josué em guerrear, em escolher homens, porque possivelmente Josué fora preparado ali no Egito pelo exército egípcio. Moisés havia sido preparado também pelo exército egípcio e ele sabia como escolher, como determinar, como batalhar. Haja vista que ele matou um egípcio lá, com suas habilidades, foi para o deserto e lá correu os pastores que atentaram contra a vida das filhas de Jetro. Então Moisés era um homem preparado para a batalha. Mas agora Moisés entende que a batalha é também, e muito maior ainda, é a batalha espiritual. E ele diz a Josué, eu vou com a minha vara para o cume do monte. Penso também que Josué, ou que Moisés, não chamou Arão e Ur. Que espontaneamente Arão e Ur entenderam que esta batalha era uma batalha onde eles precisavam ajudar Moisés no clamor a Deus. E eles foram, e possivelmente eles pensaram, o nosso líder precisa de nós, o nosso líder precisa do nosso apoio. E foram com ele espontaneamente. E foram muito úteis, buscando saber quem era este Ur propriamente. A história diz, a história judaica diz que ele era o esposo de Miriam. Então ele era cunhado de Moisés. Era como se fosse irmão também de Moisés, tanto quanto Arão. E foram para essa batalha, para o monte. Eu também acredito que a batalha de Josué começou quando Moisés já estava lá no monte. Josué estava preparando e Moisés subindo para o monte. O que acontece? A Bíblia não menciona que monte é este, mas ali era nas cercanias de Horebe, ali do Monte Sinai. Bom,
Então, enquanto Moisés sobe e está lá agora, a batalha trava lá embaixo. E a Bíblia diz que Moisés, então, levanta as mãos para o céu com a sua vara. A batalha estava ferrenha lá. Amaleque estava muito preparado. O que acontece é que ele levanta, então, e enquanto ele levantava as mãos para o trono de Deus, por isso o título da nossa mensagem é Quando Mãos se Levantam para o Trono de Deus. Enquanto ele levantava suas mãos para o trono de Deus, e você conhece esta história, né, literária, você conhece essa história na visão normal aí, o povo prevalecia lá embaixo. E quando os braços dele estavam cansados, então o povo era vencido por Amaleque lá embaixo. Eu quero levar você para o campo espiritual. E no campo espiritual, mãos erguidas para Deus é sinal de vitória. Isso traz uma lição para você que é líder, para você que está na frente de um povo e o lidera espiritualmente. Se você levantar, pastor, líder, as tuas mãos sempre para o trono de Deus, não importa se o teu povo saiu à guerra, as tuas mãos levantadas para o trono de Deus fará a diferença na vitória do teu povo. Mas quando você começa a baixar as mãos, começa a deixar de adorar, começa a deixar de clamar pelo teu povo, de pagar um preço pelo teu povo, de entender que são as tuas orações e o teu clamor a Deus que faz diferença na vida daquele povo que você cuida, então o povo começa a entrar em derrota. O inimigo começa a vencê-los porque você deixou de clamar, você deixou de ser um intercessor, você deixou de buscar a Deus e as suas mensagens, as suas falácias, seus discursos não atingirão o coração do povo. Olha que Josué confiava no chamado de Moisés. Josué era um companheiro fiel de Moisés e foi escolhido a dedo por Moisés. Até o nome dele foi trocado porque Moisés sabia que Deus era também com Josué. Ali está então ele e Hur e Arão estão ali. Porém, os braços cansam. E Hur levanta então os braços e Arão levanta os braços de Moisés para sustentá-lo. Só que o braço também de Hur e os braços de Arão também se cansam. E então, agora não só os braços de Moisés que descem, mas os braços dos companheiros de batalha espiritual também cansam e descem. Mas Deus é Deus que não se deixa ser vencido. E então Hur e Arão têm uma ideia. Coloquemos uma pequena rocha. Ele vai se assentar sobre ela. Então ele vai ficar na posição mais baixa, mas nós teremos condições de mantê-lo, os braços dele com a vara para o alto. E fazendo isso, assentando-se na rocha, Moisés então pôde permanecer com os braços para cima em todo o tempo. E Deus deu resistência a Hur e Arão para manter os braços para cima e as mãos levantadas para o trono de Deus. Atribuiu vitória lá embaixo quando o povo de Deus guerreava. E antes do pôr do sol, quase que no pôr do sol, graças a Deus, a vitória chegou para Josué e ele derrotou a fio da espada os amalequitas. Mas isto não foi o bastante. Então Deus diz a Moisés: registre isto num livro. E registrando, repete a Josué as minhas profecias que estão por vir. E eu não vou falar disso agora porque são assuntos futuros. Mas ele diz, repete-o a Josué. Porque especialmente a Josué, porque Josué era o guerreiro, era o valente, era o preparado de Deus. E nós veremos isso em assuntos vindouros. Mas a Bíblia diz que Moisés então levanta ali um altar.
e levantando o altar, ele coloca no altar, não é a força de Israel, não é a espada de Israel, não é o poder bélico de Israel. Nesse altar eu quero deixar registrado que o Senhor Jeová é a minha bandeira. Eu me baseio nele, eu estou fundamentado nele. É ele que sustenta a minha vida, é ele que sustenta o seu exército e é ele que dá vitória ao seu exército. Que maravilha é sabermos que nós, quando confiamos em Deus, Deus nos dá a vitória. Em Moisés diz o seguinte: eu estou registrando este altar porque mãos foram levantadas para o trono de Deus. Volto ao título dessa mensagem: quando mãos se levantam para o trono de Deus. Ah, meu querido e minha querida, o primeiro inimigo ali no deserto é derrotado. Olha que Deus lá do outro lado do mar derrotou, ou dentro do mar, lá do outro lado do mar se vestiam como poderoso exército egípcio, e Deus no meio do mar os derrotou ali, derrotou os egípcios, Faraó e seu exército, e lançou seus corpos do outro lado. Agora do lado de cá se levanta lá aquela herança cruel, odiosa, que já tinha acalmado em Esaú e Jacó o problema, e eles levantam o problema para roubar a prata, o ouro, o gado de Israel, e talvez, além de matar todos os homens, fazer escravos e fazer suas as mulheres judeias, as mulheres judias. Mas o que acontece é o seguinte, e os seus filhos também fazerem deles escravos. Mas Deus é Deus e Deus é a nossa bandeira. Você e eu também não estamos longe disso. Um dia éramos escravos e Deus nos chamou para sermos livres. E o que Deus fez? Deus permitiu que viesse e mandou o seu filho, o nosso guerreiro. E este filho não só foi para o cume do monte, mas ele foi ali. Ele não teve uma pedra para ele assentar. Ele foi pendurado no madeiro e os braços dele estavam estendidos para o trono de Deus, e é através deste braço estendido para o trono de Deus que eu e você tivemos vitória em Cristo Jesus antes do pôr do sol, quando ele morreu. No túmulo dele foi colocada uma grande pedra, não foi uma pequena para Moisés sentar, foi uma grande pedra para o obstruir da sua ressurreição. Mas os anjos moveram a pedra e ele ressuscitou, e hoje esse Jesus é que nos faz dizer que Jeová é a nossa bandeira. Nós defendemos a bandeira do cristianismo porque fomos resgatados pelo sangue daquelas mãos que foram levantadas para o trono de Deus para salvar a mim e a você. Seja feliz, tenha isto na tua mente. Você custou um alto preço e o nosso Senhor, com as mãos levantadas, nos resgatou. Lembra disso, mãos levantadas para o trono de Deus é sinal de vitória. E eu volto ao título dessa mensagem: quando mãos se levantam para o trono de Deus, o povo é feliz e o povo é vitorioso, porque desce poder do trono da graça para nos dar a vitória. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser.